Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade. Boa noite querido Ari, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença. Boa noite Sueli, seja bem-vinda você também. E enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os aviõezinhos aqui rapidamente, para que a gente possa dar sequência no nosso estudo. Olha, estamos já chegando quase ao final do livro, hein? Já estamos nos aproximando do final. Leninha chegou também conosco, boa noite. Capítulo 34, deixa eu fixar o comentário aqui. Já estamos nos aproximando, né? E a gente sempre fala para vocês, né? Que começar um trabalho é fácil, né? Boa noite Morgana, seja bem-vinda. Começar um trabalho é fácil. Continuar o trabalho é difícil, mas concluir é sacrificar-se, nas palavras de Emmanuel. E nós estamos aqui com a mensagem, capítulo 34, são 37 capítulos, mas o pós-fácil. Catiúcia, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. E nós já estamos nos aproximando do final deste livro, capítulo 34. Como eu disse a vocês, são 37 capítulos, mas o pós-fácil. Então nós iremos com este estudo até o dia 27 de março, pois no dia 3 de abril, nós vamos ter a presença da Miriam, nos meus livros espíritas, fazendo o fechamento com o pós-fácil. E aí no sábado seguinte, no dia 6 de abril, teremos a presença do nosso querido Nicola José Fratari Neto. E lembrando aos amigos, né? Boa noite Estela, seja bem-vinda. Lembrando aos amigos que nós vamos ter um sorteio no dia 27, na última quarta-feira deste mês. Boa noite Zilda, seja bem-vinda. Na última quarta-feira deste mês, dia 27, nós vamos ter o sorteio do livro Cura e Autocura do Andrei Moreira. E o sorteio vai ser para vocês que nos acompanham normalmente nas nossas lives, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular também, para que eu possa, né, dar um acompanhamento, para a gente não perder também quem está na nossa live aqui, fica mais fácil, né? Pois, como eu disse a vocês, o sorteio será para quem nos acompanha nas nossas lives, né? Deixa eu tirar o áudio aqui também. Pronto, perfeito. Agora já entrei pelo meu perfil particular. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Gratidão a você. Então, agora como vocês estão chegando, fica mais fácil para eu acompanhar vocês pelo computador. E vou aqui também mandando os aviãozinhos para quem eu não mandei, tá? Então vamos lá agora mandar os aviãozinhos. Lembrando que nós já estamos nos aproximando do final desse livro, tá? E quem teve a oportunidade de assistir a nossa palestra que fizemos na última terça-feira, é um tema muito rápido, né? O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 minutos, pois este é o objetivo nosso lá na nossa casa espírita, que é de tratamento espiritual, né? É um atendimento fraterno. Então, nós fizemos uma palestra que está lá no Instagram, no nosso feed, e também no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube nós subimos exatamente, particularmente nós subimos do Facebook do Obreiros do Bem, tá? Então agora aqui nós já vamos terminar de mandar os aviões, né? Tem alguns amigos que falam, manda avião pra gente quando você tiver. Pronto, mandei. Quem chegar, chegou. Quem não chegou, vai ficar para a próxima, né? Ou chega depois, né? Tanto faz. E então lembrando, principalmente vocês que estão aqui nos acompanhando, que nos acompanham às segundas e quartas-feiras, que a gente faz a nossa live às 22 horas, segunda e quarta. Boa noite, Regina. Boa noite, Adriana. Sejam bem-vindas. E então, como eu faço costumeiramente, já está dando quase 5 minutos, eu espero dar 5 minutos para fazer um comentário do capítulo anterior, tá? O capítulo anterior deste livro aqui foi o capítulo 33 e
foi Emmanuel. Foi um encontro de Jerônimo Mendonça com Emmanuel, ambos espíritos, né, em nosso lar. E uma questão muito interessante que a gente conseguiu abstrair desta mensagem, que esse relato desse livro, que é esse daqui, gente, para aquele que não conhece, né? O livro chama Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, pelo médium Nicola José Fratari Neto, que estará conosco no dia 6 de abril, às 20 horas, é um sábado, para fazer um bate-papo contando sobre este livro. E este encontro, a Patrícia assistiu junto a Leninha. Obrigado, Leninha, obrigado. E aí, nós estávamos falando que esse encontro de Jerônimo Mendonça com o Emmanuel, na colônia Nosso Lar, se deu numa questão muito particular. O Jerônimo esperava que fosse encontrar um salão repleto de assistentes, mas foi uma palestra de Emmanuel para um grupo seleto. E Emmanuel estava, na verdade, arregimentando trabalhadores, espíritos que viessem encarnar no nosso planeta Terra para que pudessem auxiliar a evolução do planeta neste período de transição. Este relato que Jerônimo coloca se deu no final no final do século passado. Jerônimo desencarnou em 1989, tá? Então esse relato aqui, vocês vão ver pelo último capítulo do livro, que o Jerônimo, estou dando um spoiler, vai encontrar Chico Xavier antes da virada do século. Antes da virada do século. O Chico desencarnou em 2002, a virada do século se deu em 2001. Então, vejam que esse fato, que Emmanuel estava fazendo uma busca de trabalhadores para que viessem auxiliar o processo de transição planetária a que estaríamos sujeitos. E nós podemos ver, sem sombra de dúvida, alguns baluartes do Espiritismo, jovens ainda, com profundo conhecimento da doutrina, que você fica impressionado, né? A gente fica impressionado com a capacidade de conhecimento das verdades espirituais. Boa noite, Jucimara, boa noite, Herculano, sejam bem-vindos. Então, surge muito questionamento, fulano que é o Emmanuel. Gente, o espírito da envergadura de Emmanuel jamais se daria o luxo de ficar buscando 5 minutos de fama, os holofotes. Não, ele está fazendo um trabalho silencioso, não sabemos onde, quando, nem de jeito. Mas nós podemos observar por esta fala de Jerônimo Mendonça que nesse momento Emmanuel estava se preparando para vir para o planeta Terra, encarnar. E também estava trazendo uma centena de trabalhadores que estivessem imbuídos em trazer o bem. E uma frase muito importante que o Emmanuel falou para o Jerônimo foi o seguinte: vejam, o Jerônimo estava sempre preocupado com as questões do passado, das existências pretéritas dele. E, no entanto, o que acontece? O Emmanuel fala uma frase assim: esqueça o passado, Jerônimo, porque é no trabalho do presente que o acerto se faz. Tenha sempre isso em mente, meu amigo. Porque o Jerônimo ficava muito preocupado com situações do pretérito, de existências anteriores. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Mas nós podemos observar que Emmanuel fala para Jerônimo esquecer o passado, pois é no trabalho, no presente, que as coisas se equacionam, né? Então, muito interessante essa frase de Emmanuel para Jerônimo. E agora nós vamos dar início, então, à leitura do capítulo 34. Vejam que coisa impressionante esse capítulo, gente. Eu fiquei impressionado com essa leitura aqui. Eu já tinha lido o livro, como eu falo para vocês, eu li o livro lá atrás, né? Depois eu fiz uma releitura, porque passa muita coisa batida, e depois, quando a gente vai começar a fazer a live, eu leio novamente. Então a gente parece que está lendo pela primeira vez. Engraçado isso, né? Então vamos à fala de Jerônimo para nós. O passado no presente. O título já é bem sugestivo, né? Algo do passado no presente. Pouco tempo depois,
recolhemo-nos a um templo de oração situado em Alvorada Nova, para agradecermos a Deus as infinitas benesses colhidas. Estávamos meditando sobre o quanto havíamos caminhado pelos últimos tempos, quantas situações vivenciadas, quanta aprendizagem efetivada no contato com sofredores ou mensageiros que vinham nos elucidar. Graças ao bom Deus, havíamos nos recuperado mediante ao tratamento espiritual recebido, embora as mazelas na alma ainda nos ocasionassem profundas incertezas. Então vejam aqui, vou fazer uma pausa para vocês. O Jerônimo, depois desse encontro com Emmanuel e tudo mais, ele foi a um templo de oração em Alvorada Nova. E é para agradecer a Deus tantas bênçãos, todo o acolhimento que ele teve, toda aquela situação interessante, de trabalho no bem, de tratamento espiritual que ele recebeu, com certeza, Então ele estava muito grato a Deus por tantas e tantas bênçãos que ele tinha recebido. Continua ele: tornamos a movimentação, conseguíamos enxergar e sem o concurso do corpo material não recebíamos mais a visita daquela professora, a dor que nos exigira extrema renúncia. Então olha só que interessante, Ele falou que tornou aos movimentos do corpo, a andar, caminhar, conseguia enxergar e sem o concurso do corpo físico, corpo material, ele não tinha mais as dores que exigia extrema renúncia por parte do Jerônimo. Continua ele dizendo: desejávamos, após aquele breve recolhimento, levar um pouco de nós ao antigo lar terrestre e visitar alguns amigos, levar enfim um lenitivo aos irmãos que estivessem mergulhados em crises ou problemas. Aconchegamo-nos em oração, na tentativa de por alguns instantes refletir sobre o que nos cercava e sobre todas as mudanças ocorridas. Indagávamos se estávamos aprendendo realmente ante o influxo do sofrimento alheio, entre outras questões. Durante aqueles minutos de quietude aos quais ousávamos nos recolher em meio a tanto sofrimento espalhado, começamos a ouvir vozes como se fossem trovões revoltos. Olha só, o Jerônimo estava em prece e oração, lembrando da terra natal de Ituiutaba, a terra da Helena, lembrando da terra natal, lembrando dos amigos queridos, queria pensar de uma forma de aconchegá-los, de trazer um pouco de conforto, um pouco de luminosidade para eles, Só que de repente, aqueles minutos de quietude, ele começou a ouvir vozes como se fossem trovões revoltos. Continua ele dizendo: era como se captássemos, por meio de antena psíquica, várias criaturas lamuriando e blasfemando. Sentimos-nos imediatamente assombrados pela gritaria desordenada e xingatório vil. Em meio àquele linguajar, expressando ódio, o nome mais dito era o nosso. Aqueles seres errantes procuravam por nossa individualidade com o intuito de vingança. Afastamo-nos de nossas meditações um pouco atordoado, tentando firmar um pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amparasse diante do fenômeno. Contudo, quase caímos nos braços do querido Caibar Chútil, que viera rapidamente atender-nos antes mesmo de chamarmos por alguém. Vejam que interessante, gente. Num determinado momento, o Jerônimo começou, ele estava em prece e vibração lá em Alvorada Nova, meditando, agradecendo a Deus por tantas situações, como de repente ele começou a ouvir vozes com forma de ofensiva, com xingamentos, com palavreado chulo, e o nome que ele mais ouvia era o dele. Dentro dessas blasfemas, desses xingamentos,
O nome que ele mais ouvia era o dele. E ele ficou atordoado com isso, ficou atordoado quando de repente estava assim praticamente, até num processo praticamente de, entre aspas, de adormecimento, como é que eu diria assim, não de adormecimento, como se fosse um mal súbito, por exemplo. Eis que Caibar Schutel chega, atendendo ao seu chamado mental. Não chamou exatamente, mas ele estava orando para Jesus e quem chegou rapidamente para socorrê-lo foi Caibar. E Jerônimo pergunta, né? O que é isso, meu amigo? Indagamo-nos por nossa vez. O que está acontecendo? Inquirimos com feição desfigurada, experimentando o processo de labirintite assustadora, sentindo o crânio fechado por aquele vozerio descompassado e acusador. Guardamo-nos em grande vertigem, sendo aparado pelo amigo que surgiu. Vejam, ele sentiu como se fosse uma vertigem, um labirintite extremamente forte, sabe? Sentiu a pressão no cérebro, no crânio, né? Na região do crânio, uma questão assim estranhíssima, né? Muito estranha. E perguntando o que está acontecendo comigo, né? Que é tudo isso? Imagina, ele que já passou por tantos e tantos agruras na Terra, foi acolhido no plano espiritual, passou por tratamento, passou por fisioterapias, passou por tantas e tantas cirurgias espirituais, e passa por uma situação dessa. Ele que já foi trabalhador também, trabalhando, auxiliando tantos irmãos necessitados no plano espiritual e material, ficou aturdido com isso que estava acontecendo, né? E Caibar, abraçando a nos sustentar, disse bondosamente: eu já estava esperando por isso, amigo. Fui avisado por benfeitores maiores para ficar de olho em você. Brincava tentando nos acalmar. Só não sabia exatamente quando a crise viria, esclareceu. Jerônimo fala assim: perguntamos um tanto quanto estupefatos. Por favor, caro amigo, do que se trata? E sem muito conseguirmos falar ou raciocinar, percebemos a presença instantânea de enfermeiros que auxiliaram Caibar a nos colocar na máquina improvisada. Olha só, o Jerônimo ficou aturdido, ficou sem conseguir raciocinar o que está acontecendo, que não sei o quê, né? Uma pressão enorme no cérebro, uma tontura vertiginosa, né? Vertigem, como ele coloca, e nem percebeu que já haviam chegado 2 enfermeiros que auxiliaram a colocar o Jerônimo numa maca. Logo retornávamos ao leito de um hospital, como os tempos de chegada à pátria espiritual. O nobre irmão acalentava-nos a todo instante. Tenha calma, Jerônimo, confie em Deus, respire fundo e fique tranquilo, pois viemos para socorrê-lo primeiramente, depois passaremos às explicações. Então o Jerônimo, né, foi colocado numa maca improvisada e foi levado para o antigo hospital, para uma sala, né, da enfermaria, num lugar que ele foi acolhido logo quando ele chegou. E o Caibar diz a Jerônimo que já sabia que esse acontecimento iria estar acontecendo. Ele sabia que este fato iria acontecer com Jerônimo, só que não sabia exatamente quando, de que forma iria acontecer, mas ele já tinha recebido instrução dos amigos espirituais para que tomassem conta do Jerônimo. Com muito carinho, Caibar Schutel, juntamente com os enfermeiros que se apresentaram, aplicou-nos passes em regiões mentais específicas. O processo demorou alguns minutos, até que vagarosamente alcançamos muito alívio. Embora a forte sensação houvesse passado, ainda nos sentíamos perturbados e não conseguíamos levantar a cabeça do leito. Reiteramos nosso questionamento. Por favor, o que está havendo? Havíamos entendido que os tratamentos nos restituiriam equilíbrio, afinal não ganhamos alta? Estávamos tão assustados ante o improviso da situação que começamos a falar mais do que ouvir, demonstrando a insegurança de uma criança temerosa. Realmente,
Bastou um segundo de invigilância para mudarmos a faixa vibratória. Gente, que coisa impressionante. Prestem atenção. Ele, de repente, recebeu aquela carga fluídica, uma vertigem muito forte, descompensou e ele estava que nem uma criança, né? Mais falava do que ouvia. Estava tão agitado, tão incomodado com aquilo, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. E ele fala assim, bastou um segundo de invigilância para mudarmos a faixa vibratória. Por isso que a gente sempre coloca, né, amigos? Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas vibrações mentais, pois um vacilo, né? A vigilância e oração tem que ser de forma constante, pois um vacilo na vigilância, já estamos nós caindo, nos ligando a faixas inferiores. Continuou então aqui o Jerônimo dizendo para nós. Caibar Chútil tornou a palavra firmemente na orientação. Sim, Jerônimo, você recebeu alta, mas mesmo abraçando o trabalho, o retorno à pátria espiritual nos apresenta vários degraus para o reerguimento. Ao chegarmos aqui, não temos a menor ideia do que nos aguarda em matéria de mudança interior. Bem salientou a psicanálise terrena que nosso inconsciente é como se fosse a grande parte escondida de um iceberg. Assim é o nosso passado, meu irmão. Sequer imaginamos o que nos aguarda porque desconhecemos as inúmeras encarnações em que cultivamos sentimentos hostis e fomos comandados pela vileza dos prazeres. O encontro conosco mesmo acontece pouco a pouco após o retorno à espiritualidade. Dia após dia, conseguimos arrancar as inúmeras máscaras colocadas sobre a nossa face na terra, para darmos conta do espírito imortal que somos. Dani Lima, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então vejam que interessante, neste momento o que aconteceu? Ele baixou o padrão vibratório e o Caibar orientou que mesmo Jerônimo trabalhando, fazendo já um trabalho, tendo recebido alta, não significa que ele não teria algumas situações no futuro, pois o passado dele o condenava por muitas e muitas situações. Então ele vai colocando assim que esse processo nosso no plano espiritual é como se a gente fosse tirando máscara após máscara das últimas existências, até que venha aparecer o espírito puro e imortal que nós somos. Continua ele dizendo, ouvíamos tudo como se tornasse-nos novo choque de realidade. Ainda aéreos e sentindo-nos mal, aguentamos firme ouvindo a explicativa do Sr. Caibar. Ele nos situava espiritualmente no lugar conquistado, fazia-nos compreender que éramos a construção das nossas ações, o fruto do nosso plantio e a materialização de nossas escolhas. Olha que importante isso daqui, gente. Caibar falou para nós, para Jerônimo no caso, né? Que nós éramos a construção das nossas ações, o fruto do nosso plantio e a materialização de nossas escolhas. Então, este momento que o Jerônimo estava vivenciando, lembra que eu falei para vocês lá atrás? Não, o Jerônimo já está legal, foi acolhido, já está inclusive trabalhando, ele passou por fisioterapia, por cirurgias, por tratamento espiritual, né? Veio caminhando lentamente, num processo inverso do que ele teve aqui na Terra, né? Passando da muleta para a bengala, depois para poder locomover, que aqui foi o contrário, né? Então, mesmo assim, muitas e muitas situações do pretérito, conforme vão caindo as máscaras do passado, vão nos revelando existências anteriores. Continuou o nobre senhor, no caso Caibar, né? Assim, meu querido, vou explicar-lhe o mal súbito. Irmãos localizados em zonas trevosas, de posse do conhecimento do seu desencarne e também dos trabalhos que vem desenvolvendo junto aos sofredores nos dois planos,
iniciaram doentia perseguição. É hora de redobrar a vigília íntima. Como não conseguiram deter seus passos enquanto você estava prostrado no antigo leito de dor, na sandice em que se encontravam, acreditam poder deter os passos no além, por meio de ataques e lembranças de crimes que você mesmo praticou em vidas pregressas. Esperam atingi-lo. Por isso, já é de seu conhecimento, sabe perfeitamente que há muitos irmãos que ainda não lhe perdoaram as ofensivas causadas no Antigo Egito, na Síria, na Babilônia, reticências. Você compreende bem o que é estar cristalizado mentalmente no pretérito, procurando pelo agressor, e para isso o único remédio é o trabalho. Tivemos a ousadia de interromper o irmão, respondendo a tempo. Sim, Jerônimo, querido, o trabalho, repetiu ele, com carinho paternal, olhando em nossos olhos abatidos. Já conhece a assertiva, embora tenha sempre o nosso amparo, sabe que a boa luta nunca cessa. Estaremos juntos, acolhendo uns aos outros. Agora é momento de redobrar as forças e a vigilância, a fim de se prosseguir sob a proteção e as bênçãos que só o trabalho pode oferecer. Olha só, exatamente, Zilda, vigiai e orai. No plano físico, sim, no plano espiritual também. Não há diferença, não há diferença. Então veja que situação. Os amigos espirituais que estavam enraizados em regiões trevosas, que Jerônimo havia perseguido, matado, vilipendiado, feito várias e diversas atrocidades com esses irmãos que estavam naquelas regiões trevosas, tentavam, enquanto Jerônimo estava encarnado, e ele conta algum relato, certa vez que ele não conseguia dormir, então ele ligou para a Márcia França, pedindo para que a Márcia orasse com ele, pois ele não estava conseguindo dormir, porque tem um espírito que estava obsedando o tempo todo, enquanto encarnado. Mas havia uma pleiade de espíritos que não conseguiam ter acesso ao Jerônimo. Por quê? Porque o Jerônimo estava sempre trabalhando no bem, sempre trazendo uma palavra de conforto, de consolo, de carinho aos necessitados. Então, quando eles souberam que o Jerônimo havia desencarnado, estava no plano espiritual, auxiliando tanto o mundo espiritual como os irmãos encarnados, eles vieram em demandada, né? Como flechas mentais tentando atingir o Jerônimo. Foi isso que ele sentiu. Esse desequilíbrio que a gente brinca, né? Quem é fã de Star Wars, esse desequilíbrio da força, ele sentiu essa vibração deletéria, pesada, e a gente mesmo não tendo uma mediunidade ostensiva, às vezes você vai em um determinado lugar e você sente uma tontura. Opa, o que é isso? Tudo bem, você pode estar com uma crise labirintite, você pode estar com um problema de saúde realmente, mas a gente não vai generalizar que é sempre espiritual. Pode ser uma interferência, uma influência espiritual. Pode ser uma influência espiritual. Eu já passei por uma situação que eu nunca relatei para vocês em lives, mas uma vez eu estava fazendo uma live aqui pelo Instagram e num determinado momento uma live muito leve, muito tranquila, faz muito tempo já isso. E de repente uma pessoa fez uma postagem, pediu, obrigado Lied, pediu, né, vibrações porque estava numa situação muito ruim, estava passando por uma situação muito difícil. Gente, eu não li a frase da pessoa, mas a hora que eu li, quer dizer, eu não falei a frase da pessoa e tudo mais, mas eu li aquilo que vocês segurar aqui, depois eu li até na gravação, não apareceu, não deu efeito nenhum. Mas eu precisei até apoiar na mesa aqui da escrivaninha, pois eu senti um distúrbio, somente daquilo que a pessoa estava pedindo. Então houve uma ligação fluídica espiritual, a partir do momento que eu li aquele pedido, que a pessoa estava com uma situação difícil que me afetou, né? Senti, mas aí nós continuamos em vibração, fizemos a nossa prece, e graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas vejam como essa ligação é fundamental. Por isso que a vigilância e oração ela é fundamental para a nossa vida.
constantemente. Você vai sair de casa, ora, pede proteção espiritual e mantenha o pensamento firme. Não precisa ficar rezando 24 horas por dia, mas mantenha o pensamento firme. Não entre em discussões efêmeras que não tem nada a ver. Discussão de trânsito, discussão na rua, fila de mercado, fila de banco. Gente, desencana com isso. Vai fazer muito mal para a gente. Então vamos relevar, vamos em frente, né? E aqui ele vai continuando dizendo assim. Sim, Jerônimo, eu vou repetir aqui, né? Sim, Jerônimo querido, o trabalho, repetiu ele com carinho paternal, olhando em nossos olhos abatidos. Já conhece a assertiva, embora tenha sempre o nosso amparo, sabe que a boa luta nunca cessa. Estaremos juntos, acolhendo uns aos outros. Agora é momento de redobrar as forças e a vigilância, a fim de prosseguir sobre a proteção e as bênçãos que só o trabalho pode oferecer. Meu Deus, estávamos realmente estupefados, embora a certeza da proteção divina. Estando em trabalho ativo já há alguns anos, no além, não imaginávamos que receberíamos aquela violenta rajada de metralhadora em nosso ser. Sem palavras, continuamos a ouvir Caibar. Você aguçou a sensibilidade no trato aos sofredores e na busca por espiritualização. O que houve com você não foi propriamente um ataque dos irmãos infelizes, uma vez que estamos protegidos em Alvorada Nova, das investidas dos espíritos invigilantes. Olha só, eu não tinha falado para você, porque o Jerônimo tinha achado que ele tinha recebido, né? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Recebido as influências espirituais daqueles irmãozinhos inferiores. E Caibar dizendo que não, pois Alvorada Nova conta com uma teia de proteção que as energias deletérias não chegam. Mas o Jerônimo estava já mais sensibilizado no trabalho de acolhimento, Jerônimo em espírito, de acolhimento aos irmãos sofredores. Então, ele como que se tivesse feito vamos dizer assim, um desenvolvimento de uma faculdade que até então ele não tinha enquanto encarnado, que conseguia compreender e fazer sintonia com os irmãos inferiores. E aí o Jerônimo indaga Caibar: o que houve então, meu amigo? E o Caibar vai dizendo: olha, com a sensibilidade aguçada, você conseguiu captar essa zona deletéria, pois é chegada a hora de voltar parte de seus esforços para o esclarecimento e a evangelização dessas almas sofredoras. Foi você quem os achou, Jerônimo, se assim posso dizer de maneira mais descontraída. Compreendo. Então vejam, como Jerônimo estava com a sensibilidade mais aguçada, ele conseguiu estabelecer ligação com esses irmãos que ele havia prejudicado no passado. E que ele tinha como responsabilidade, né? Como a gente sempre diz, não basta o arrependimento, não há que se falar em culpa, né? Arrependimento, o perdão das ofensas, se for pensar, mas também a reparação do mal. Não basta pura e simplesmente o arrependimento. Eu me arrependo de ter machucado, matado, ofendido, feito isso, aquilo com o outro. Não. Você tem a expiação e a reparação do mal. Você expia o teu erro que cometeu e também você vai reparar de alguma forma o mal que você causou. E Caibar continua dizendo: no plano da vida onde nos encontramos, podemos conquistar benesses, meu amigo, mas não creia que as conquistas sejam fáceis. Já nos orientou Kardec sobre a inexistência do maravilhoso e do milagreiro. Muito séria a situação da Terra, onde, numa tentativa de mascarar a realidade da continuidade da vida, enganadores sugerem aos desavisados seres a existência de momentos e mundos fantásticos, levando-os a passar anos mergulhados em profunda ilusão. Aqui, as filas para os pedidos de reencarnação são numerosas, pois supunham encontrar o paraíso fantasioso
e se deram com zonas conscienciais. Logo que o espírito mortal dispõe de aceitação da realidade, segue imediata comoção, garantindo o avanço nos registros das tabelas do serviço, sem parar muito para pensar na vida, como fazíamos nos bons tempos do plano material. Então, o que ele quis dizer? A vida no plano espiritual é trabalho e mais trabalho. Então, não dá para você ficar, vou ficar pensando na vida, não vou fazer nada. Você não adianta pensar nisso, não. Você tem mais que trabalhar no plano espiritual e as filas da reencarnação, porque a pessoa achar, né, alguns líderes religiosos falam assim, você vai ter tanta... você vai para o céu, você vai ficar vendo anjinhos tocar harpas, você vai ficar deitado nas nuvens, né? Aquele momento maravilhoso. Não é assim, não. Lá no plano espiritual é trabalho. Então muitos dos espíritos que caem na realidade, né, cai a ficha para eles, percebe que não é aquilo que foi vendido para eles, eles pegam então e fazem o quê? Pedem oportunidade de reencarnação para que voltem à Terra e trabalhem, né? Conseguem trabalhar para o crescimento e para a renovação das criaturas que eles prejudicaram por alguma questão de acertos no futuro, né? Então Caibar fala assim, não tem aqui no plano espiritual, não tem que ficar parado pensando na vida, não. Então não pensa vocês que quando chegar no plano espiritual não vão fazer nada, vai ter muito trabalho. E lá não tem questão do sono, né? Que a gente tem aqui, dorme 8 horas por dia, outros nem tanto, né? Mas lá é trabalho e mais trabalho. Continuou a história aqui, a conversa caminhava para um tom mais animador, embora as considerações fossem profundas. Intimamente estávamos assolados e incapazes de nos levantar daquela cama, onde permanecemos por 3 dias. Entre as crises que iam e vinham, da mesma forma que a primeira, fomos nos fortalecendo ante o tratamento magnético recebido e até que pudemos encontrar os próprios mecanismos de defesa. Levantamo-nos por nós mesmos daquele leito, sustentados por profunda fé. Pedimos aos amigos da equipe a qual estávamos ligados o prontuário de trabalho para aquele momento imediato. O leito, mesmo abençoado, não poderia nos deter. Era necessário caminhar. Então vejam que bonito, né? O Jerônimo, depois dessa crise de labirintite, dessa vertigem forte que ele recebeu, ele, né, foi acolhido por Caibar, por mais enfermeiros que auxiliaram a colocar numa maca improvisada, levaram para o hospital e ele ficou questionando, né, ficou perdido sem saber o que tinha acontecido com ele. E num dado momento, ele vem relatar para nós que ele ficou naquela cama, ainda em tratamento durante 3 dias. E depois, com muita fé, com muita resistência, com muita persistência, resignação, ele buscou forças e conseguiu levantar por si só daquela cama. E foi em busca do quê? Um prontuário, não um prontuário médico dele, mas um prontuário de trabalho. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Terminamos a leitura, querida, mas vai estar salvo aí, se Deus quiser. Então vejam como que é importante. A vigilância e a oração funciona em todos os planos de vida, seja no plano material, seja no plano espiritual. E com certeza, irmãos que prejudicamos em existências anteriores, com certeza serão os nossos cobradores. E se nós tivermos a possibilidade de recebê-los como filhos, esposas, maridos, pais, mães, parentes próximos, é fundamental, pois é uma oportunidade de acerto e reconciliação entre espíritos que tiveram alguma divergência no passado. E o Jerônimo com certeza vai ter que se acertar com essa turma toda. E olha que ele não prejudicou apenas um, não, mas um monte de gente. Muita gente. Então, boa noite, Dani. Boa noite, querida. Obrigado pela presença, por passar aqui conosco. Então, olha, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 35, o trabalho, tá? Jerônimo, então, já compreendeu, já sabe que, aliás, tem aquela frase, né, que de, se não me engano, é Jair Presente, que quem não trabalha dá trabalho. Então é importante que a gente trabalhe para a gente não ficar dando trabalho para os outros. Eu trago dessa forma essa leitura, né? Quem não trabalha dá trabalho. Então não quero dar trabalho para ninguém, né? Vamos trabalhar, vamos divulgar a mensagem do Evangelho,
Vamos fazer alguma coisa de bom e útil, pois enquanto nós estivermos com a mente ocupada em coisas boas e úteis, não sobra tempo para ficar pensando besteira. Pois problemas todos nós passamos, indistintamente. O rico passa por problema, o pobre passa por problema, o bonito passa por problema, o feio passa por problema. Então não tem... Aqui é um planeta de provas e expiações. Não dá para a gente querer, né? Não dá para a gente querer, né? Sombra e água fresca num solzinho desse de 3 sóis, né? Olá, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Finalizamos então mais um capítulo deste livro, que já está chegando ao final, como eu falei para vocês, né? Deixa eu dar alguns avisos a vocês que na semana que vem teremos na segunda-feira, né, o Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, com a mensagem que está no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, chamado Cafezinho Espiritual. Que cafezinho será esse que Jerônimo vai nos trazer na fala de Nicola Fratari Neto? Um caso que aconteceu, que era comum acontecer com Jerônimo, essa história do cafezinho espiritual. Segunda-feira, 22 horas, segunda-feira, dia 11 de março, 22 horas, mais um Casos e Causos do Jerônimo Mendonça, com um cafezinho espiritual. E na quarta-feira, dia 13, eu vou ter uma palestra presencial lá no Centro Espírita Caminho da Luz, mas às 8 da noite, terminando a palestra a gente vem para cá e temos o quê? Um trabalho, né? Que é o capítulo 35 deste livro, que já estamos finalizando. Então nós temos, olha, 13, 20 e 27 para finalizar o livro. Dia 3 de abril, a Miriam, dos Meus Livros Espíritos, estará conosco, fazendo o fechamento. Dia 14? Não, dia 13. Dia 14 é quinta-feira, né? 6, né? Dia 13 é a semana que vem, tá? Que eu vou fazer a palestra no Centro Espírita Caminho da Luz, às 8 da noite, mas não vai ser transmitida, né? E não falei o tema ainda, preciso preparar o tema lá, mandar para a Neuza. E às 22 horas estaremos aqui com o trabalho, tá? E aí, bom, aí tem mais coisa para frente aí. Depois em abril, a gente, terminando esse livro, a gente vai ver como que a gente vai fazer, como que a gente vai se organizar, pois nós vamos ter uma semana virtual espírita promovida pela nossa casa espírita. Então naquela semana eu não devo fazer live, vai ter uma semana que nós vamos não estar fazendo live, pois eu vou estar nos bastidores, né? Eu vou estar nos bastidores auxiliando o pessoal desta semana espírita, que vai ser do dia, deixa eu ver, 9, 9, 10, 11, 12, 13, exatamente, do dia 9 ao dia 13 de abril, 21 horas, pelo Facebook e canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Teremos a presença no dia 9 de Vitor Hugo Menino, no dia 10, Gustavo Silveira, ambos de Uberlândia, no dia 11, Sandra Fiore, que é uma trabalhadora aqui de Araraquara, no dia 12, Orson Peter Carrara de Matão, e no dia 13, o sábado, 21 horas, presença de Jorge Elahá. Então, já deixo aí, salvem nas agendas de vocês, de 9 a 13 de abril, 21 horas, nós não vamos ter live nessa semana. Talvez eu faça a live da segunda-feira, mas aí eu vejo depois para conversar com vocês, ou talvez eu esteja envolvido nesse trabalho, então talvez não dê para a gente estar participando da live. Mas eu vou avisando vocês com antecedência. Tem um mês aí pela frente e já estamos aí praticamente correndo para fazer o folder e tudo mais. Então, mas eu vou estar divulgando. Vou cumprimentar vocês que estão aqui conosco, né? Em especial a nossa querida Silvia, Daniele Lima, a Leninha, a Dani Pedraza, Jucimara, Sueli, Regina Campos, Morgana, Lidiele, Denise e acho que eu ali. Não, eu já estou lá em cima. É isso aí. Bom, amigos, agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês. Isso, de 9 a 13 de abril, exatamente. 9 a 13 de abril, 21 horas. Então, retomando. Dia 9 vai ser Vitor Hugo Menino.
Dia 10, o Gustavo Silveira. Dia 11, Sandra Fiore. Dia 12, Orson Peter Carrara, de Matão. E dia 13, Jorge Elahá. E o formato vai ser assim, ou vai ser uma semana espírita, é 1 hora de live, né? O palestrante vem e faz uma apresentação de 30 a 40 minutos, e depois tem sempre um mediador que vai estar fazendo perguntas, algumas coisas assim, para os participantes, né? Então vai ser muito interessante. Então provavelmente nesta semana nós não vamos ter live, mas eu devo fazer a postagem do dia, do link da página para vocês poderem acompanhar. Eu vou estar só nos bastidores, eu não vou aparecer. Deixa o povo aparecer, que eu não tenho que aparecer não, já apareço demais. Bom, amigos, vamos às nossas vibrações. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que aqui esteve conosco, né? Deixa eu copiar aqui a nossa lista, né, para a gente colocar depois, facilitar no nosso sorteio. O nosso sorteio também já está quase chegando, ó. Mais 3 quartas-feiras já teremos o sorteio nosso. A Bárbara chegou para a prece. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão aí pela presença. Bárbara, que talvez, salvo engano, deva ter começado um projeto. Eu tô não sei se ela começou de fato. Eu vi que ela fez uma live. Depois você divulga pra gente, tá bom, querida? Bom, então vamos agora às nossas vibrações. Deixa eu ligar o som novamente aqui, para que a gente possa, né, entrar em sintonia com a espiritualidade. Neste momento, convido você, querida amiga, querido amigo, se assim sentir confortável, para fechar suavemente seus olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Sinta as energias suaves envolvendo o ambiente onde você está. Que esta melodia possa tocar no fundo do seu coração, acerenando os batimentos cardíacos, trazendo calma, paz, serenidade, equilíbrio, força, resignação e muito amor nos nossos corações. E com esse sentimento elevado, vamos rogar às equipes espirituais, nossos anjos de guarda, nossos protetores, que possam abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que vai assistir depois, ou que já passou por ela também. Possa abençoar a todos. Cada um dos nossos entes queridos possa receber neste momento as bênçãos de Deus. Nós também devemos ter alguém necessitado de um conforto, de um socorro, de um amparo e proteção espiritual para a cura do corpo e da alma. Mentalize esse irmão, esta irmã necessitada, que passou por dificuldades, está passando ainda algum outro. Rogue que a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes possa envolvê-los, restituindo a saúde do corpo e da alma. Neste momento, eu gostaria também de unirmos em pensamento, vibrando por irmãos necessitados, desamparados, perdidos sem um teto, sem um lar, perdidos muitas vezes em sofrimentos atrozes que o levaram para as ruas, que nós não sabemos, mas com certeza alguma dor muito forte fez com que esse irmão pudesse ser desviado do bom caminho. Mestre, acolha esses irmãos, recolha-os como uma ovelha perdida. Ampare também os doentes nos hospitais, em seus lares. Ampare os órfãos, os asilados, os presidiários. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações.
rogando a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que ela se transforme em remédio, em lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença, a companhia de cada um de vocês. Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!